Bom dia, nono ano, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Semana 4 do PET 3, terminamos mais um PET e quem não entregou as respostas das outras semanas eu estou aguardando, os outros professores também estão aguardando, tá? Vai mandando para a gente rapidinho, para a gente poder fazer a anotação da sua carga horária, tá bom? De presente, esse PET tá menor, essa semana, aliás. Antes de mais nada, tem um erro de digitação no PET, que eu fiquei aqui meio procurando, achei que eu estava errado, fazendo confusão, depois eu vi que o erro realmente foi do PET. Onde está semana 3 é semana 4. Tem duas, semana 3. Tá errado. Olha lá para você não fazer errado também. Bom, nós vamos falar de imperialismo e vamos falar de conquista da África e da Ásia. Bom, nós temos aí uma imagem e é uma pergunta simples: que grupos sociais estão representados nessa imagem? Então nós temos aí reis, militares, alguns nobres, algumas questões desse sentido, certo? Se você tiver com alguma pouco dificuldade, você vai lá no final, tem vários textos e vídeos que eu mandei para vocês pesquisarem, e também a resposta, a pergunta 2, aliás, ela vai te dar algumas chaves de resposta se você tiver um pouco de dificuldade. Como o planeta está sendo representado? Então, se você observar aí, ó, você pode dar um zoom na imagem, então quem tiver com o PET impresso observa os detalhes. Parece que tem dois grupos, ou alguns grupos sociais que estão fatiando o planeta. Um pedaço é meu, um pedaço é seu e tal. Dessa forma, a gente compreende o imperialismo, de que forma essa imagem se relaciona com isso. Imperialismo, nós podemos lembrar de alguns detalhes. Nós podemos lembrar lá do final do sexto ano, início do sétimo, sobre o Império Romano, em que um povo, os povos romanos, eles dominaram grande parte do território conhecido da época. Era um imperialismo direto, eles iam lá e dominavam, eles conseguiam ter todo o poder sobre aqueles grupos. O Brasil pós-independência, com Dom Pedro I e Dom Pedro II, também era chamado de império por ser um território muito grande, uma vastidão. Mas nós temos também imperialismo econômico, imperialismo ideológico, temos outras formas. Mas especificamente aí nessa imagem, como nós relacionamos com o imperialismo. O número 2 traz para vocês esse mapa da África colonizada, com os principais colonizadores. Então basta você ver as cores e relacionar a quais países. Nós temos aí essa parte laranja, acho que é laranja mesmo, né? Que corresponde às colonizações francesas. Nós temos aí português, os portugueses, essas cores são muito próximas, então eu acabo fazendo confusão com elas. Os portugueses dominaram principalmente Angola e o Moçambique, entre outras partes ali no norte, menores um pouquinho, que você pode observar. Então são países, obviamente, que falam português, como nós, foram colonizados pelos portugueses, como o Brasil também foi, certo? Então você está vendo aí uma África toda fatiada, toda dividida em partes e partilhada com os europeus, certo? Mostra um pouco daquela parte daquela imagem anterior. Nós temos aí alguns territórios também que são independentes, que nunca foram colonizados, como é o caso da Etiópia, que desde muitos anos já se falava dela, lá na Bíblia mesmo falava um pouquinho da Etiópia. Então, a Etiópia já é um país bem antigo. E aí nós temos algumas perguntas. Qual o interesse dos europeus no continente africano? Para que eles foram lá? Passear? Não foi, né, gente? Claro que não. Eles não foram lá fazer turismo, eles foram lá por algumas questões, é bem simples de deduzir quais foram. Qual país dominou o maior número de regiões e qual foi o que ficou com a menor parte? Basta você observar lá nos desenhos qual é que tem a extensão maior, qual é que tem menorzinho, certo? E colocar os dois países. Pronto, só isso. Letra C. Por qual motivo os europeus se sentiam no direito de dividir o continente africano entre eles? Uma pergunta interessante: o que faz essas pessoas sentirem esse direito de ir lá na África, pegar um pedaço, esse território é meu, esse território é seu, daqui para cá é meu, daqui para lá é seu, aqui você não mexe, ali é eu que mando. O que leva esses europeus? Será que seria uma atitude humanitária? Vamos levar tecnologia? Vamos levar invenções? Vamos levar remédios? Quais eram os interesses? Certo? Bom, atividade 3 vai falar do conceito de darwinismo social. Bom, Darwin, ele lançou aquela ideia da seleção natural dos animais. Os animais mais fortes, que conseguem suportar a evolução, ele vai se adaptando e vai sobrevivendo. Darwinismo social relembra um pouco esse conceito do Darwin, só que na questão social, os povos mais fortes, os povos mais capazes iam dominando os outros. Então você lê aí
esse pequeno texto, que é bem simples, são poucas linhas, e você vai conseguir fazer as questões, certo? Ou a questão, que é o que é darwinismo social e de que forma, de que maneira ele foi usado para fortalecer o colonialismo europeu na África. Bom, nono ano, eu trouxe aqui para vocês algumas indicações de textos e vídeos para vocês verem, né, lerem e fazer as atividades. Lembrando que eu não vou dar a resposta pronta, porque, né, se eu der a resposta você não vai estudar, correto? Então você vai indicar, e é interessante que você não vá lá no YouTube, todo mundo sabe que por aí tem resposta de tudo, não é muito justo com você mesmo, porque se você não faz, se você copia do outro, você está enganando a você mesmo, porque você está negando a si mesmo o direito de aprender. Então nós temos um texto sobre neocolonialismo. Neo é novo, esse colonialismo africano, ele é novo, ele não é tão antigo, algumas partes são mais antigas, mas outras são mais recentes, certo? Da atividade 2, eu trouxe para vocês um pouco sobre a resistência, 10 fatos que você precisa saber sobre o neocolonialismo na África. As pessoas da África, pessoal, eles não ficaram lá, tudo bem, pode dominar, ok, tranquilo, me deixa aqui. Claro que não, houve resistência, sempre há resistência, né? Eu trouxe para vocês também um conceito sobre eugenia, que tem a ver com genética, lidar com povos de uma linhagem genética. Lê esse conceito que ele é muito interessante. Que mais? Eu trouxe para vocês a imagem da África do Leopoldo. O rei Leopoldo II, que é rei da Bélgica, ele tomou o Congo como se fosse uma propriedade dele, de forma que ele fazia o que ele bem entendesse. E eu vou te falar, esse cara quase que ele bota o Hitler no chinelinho. Quando a gente fala de barbaridade, a gente costuma muito lembrar do Hitler, que, claro, foi um dos homens mais bárbaros da humanidade, sem dúvida. Mas o rei Leopoldo, ó, tá ali pau a pau com o nosso amigo Hitler. Amigo não, Deus me livre. Bom, então tem um texto aí, algumas imagens da África do Leopoldo, do que esse cara era capaz de fazer com as pessoas. Eu coloquei essa tarja vermelha porque tem cenas pesadas de mutilação, cenas de violência. Então se você é daqueles que não tem costume de ver, não veja, tá? Deixa para depois, certo? Eu trouxe alguns vídeos sobre o nacionalismo, aqueles vídeos do telecurso, trouxe um vídeo que faz um resumo bem simples do neocolonialismo e trouxe um pouco sobre o rei Leopoldo. Esse vídeo do rei Leopoldo, ele não chega a ser tão pesado quanto as cenas das imagens que eu coloquei para vocês, mas é aquele negócio, se você não gosta de ver, não veja, tá bom? Não veja esse vídeo. Certinho, pessoal? É isso. Espero que vocês terminem o PET rapidinho, mande as questões todas até segunda-feira. Semana que vem, provavelmente, nós teremos uma semana de intervalo para fazer uma revisão. E quem não mandou das semanas anteriores, manda logo, tá? Um grande abraço para vocês e até semana que vem.